Olá, gente, bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu faço na vida, falando assim para pessoas desconhecidas, dando relato, sei lá, um primeiro vídeo. Eu sou meio câmera fóbica, não gosto de aparecer em foto, em câmera, sou super tímida, envergonhada, mas esse vídeo precisava ser feito e tá sendo adiado há muito tempo. Inclusive, ano passado eu cheguei a fazer um vídeo que era a minha intenção, como esse de agora. Fiquei quase 1 hora falando e depois vi que a câmera estava com algum problema, o vídeo ficou sem som. Depois, no mesmo dia, tentei de novo, deu algum outro problema, a câmera desligava sozinha, parava de gravar sozinha, enfim. Não consegui. Uma semana depois, a comunidade onde eu morava pegou fogo e a minha câmera foi junto. E nunca mais tentei fazer isso. Fui adiando, mas agora não dá pra adiar mais. Eu sinto que eu preciso compartilhar essa experiência com mais pessoas, que mais pessoas têm que saber, ou pode servir de uma confirmação para outras pessoas que tiveram uma experiência semelhante, mais uma testemunha de que dessa cena maravilhosa que é a fonte divina que está dentro de cada um de nós. Não importa quem você seja, o mal que você fez ou o bem que você fez, essa fonte de amor e completude que está dentro de todas as pessoas. Foi uma experiência tão incrível, tão transformadora, que eu sabia que eu não podia guardar isso só para mim, que também fazia parte da intenção de eu ter recebido essa graça divina, era para ser compartilhada. E finalmente eu vou compartilhar com vocês. Agora não é uma câmera, é um celular, um telemóvel. Desculpa, eu vou dar um pouquinho de contexto. Meu nome é Ana e eu moro em Portugal, então vocês me desculpem, às vezes eu vou estar contando a história e vou falar meio esquisito, vou usar umas palavras portuguesas em vez de brasileiras, que eu já tô aqui há 6 anos e muitas vezes eu vou falar telemóvel em vez de celular. Enfim, espero que dê pra entender e que não seja muito esquisito. E, bem, esse vídeo que eu vou fazer hoje, que é o primeiro de todos, é sobre, pra mim, foi a experiência mais incrível que eu já tive na vida. E eu tenho que dar um pouco de contexto, mas depois eu queria dar seguimento e fazer outros vídeos sobre outras experiências, outras ideias, e enfim, trocar ideias aqui com vocês. Mas vamos lá, vamos ao ponto do vídeo. O que aconteceu? Eu tinha uns 21, 22 anos. Eu tenho que fazer as contas, mas eu sei que foi perto de 2012. 2012 estava chegando e 2012 tinha muito aquela... As pessoas falavam muito, né, do calendário maia, que era o fim do calendário maia, e algumas pessoas acreditavam que era o mundo ia acabar ou acontecer uma coisa assim muito intensa. E eu, nunca acreditei realmente que o mundo fosse literalmente acabar. Só que nessa época, eu tava tendo sonhos quase todas as noites. Quase todas as noites eu sonhava que o mundo estava acabando. Seja uma onda gigante, um cometa que batia no planeta e o planeta acabava, terremotos, enfim. Eu sonhava quase toda noite que o mundo estava acabando e eu não conseguia entender por quê. Por que eu tô sonhando sempre com isso? Eu até achei em algum momento que talvez fosse uma premonição. Que talvez chegasse em 2012, o mundo realmente ia acabar. Hoje eu entendo que realmente o mundo estava acabando, o meu mundo interno, o mundo estava acabando. Foi um momento tão transformador, mas não foi de um dia para o outro, foi um processo, foram uns 2, 3 anos tão transformadores
que realmente o mundo acabou e outro completamente diferente surgiu. Eu era uma pessoa completamente diferente do que eu me tornei depois desse processo, e hoje, isso já faz uns 10 anos atrás, hoje mais ainda, né? A gente continua mudando, mas esse foi uma mudança muito profunda, assim. Mas naquela época eu não sabia, então, por que o mundo, que eu sonho que o mundo tá acabando o tempo todo? Mas tudo bem. E nessa época também, eu comecei a frequentar um centro kardecista, perto da minha casa, que era um centro de tratamento espiritual. Mas quando eu fui lá, eu não sabia que era um centro de tratamento espiritual. Eu fui só para tomar um passe e coisas assim. E como era muito perto da minha casa, eu comecei a frequentar. Só queria fazer um adendo que hoje em dia eu não tenho religião. Eu aproveito cenas de muitas religiões. Kardecismo, tem coisas que eu gosto muito. Todas as religiões, tudo tem ali ensinamentos, tem simbolismos, mas eu não tenho religião nenhuma. Mas eu tenho muita religiosidade, que eu acredito muito nessa energia do universo de Deus. Dei uma pausa porque minha cadela começou a latir. Né, Tequila? Dá oi pro pessoal. O meu pucutico. Sim, então comecei a frequentar esse centro espiritual, comecei a fazer tratamentos lá. Eu posso, num outro vídeo, falar um pouquinho mais sobre isso. Porque é um assunto interessante, assim. Tratamentos como desobsessão, muita gente não conhece o que é isso. Cura e pronto. Mas senão o vídeo vai ficar muito longo e eu posso abordar isso em outro vídeo. Então eu comecei a frequentar esse centro. Na época eu morava sozinha, aliás, com uma amiga minha. Primeiro eu morava com meu pai, depois ele casou e foi morar com a mulher. Eu morava sozinha com uma amiga, dividi o apartamento com ela. E nesse centro, depois que você fazia uma série de fases, e tudo de graça, tá, gente? Os centros espíritas kardecistas não cobram para nenhum tratamento, nada, então não pode nem dizer que eles fazem por dinheiro. Então depois que eu assisti palestras de várias semanas, fiz desobsessão, cura, quando você completava um ciclo, você conversava com o diretor da casa e falava se você tinha alguma questão, algum problema assim pessoal, alguma coisa que você queria resolver, alguma cena espiritual que te incomodava, não sei, qualquer coisa que você sentisse de dizer lá naquela hora. E eu pensei em muitas coisas para dizer e eu só consegui dizer chorando, em lágrimas, uma cena que estava ali me machucando. Tem a ver com a minha relação com meu pai, que é o melhor pai do mundo. Ele é um pai corujíssima, me dá tudo, dá muito amor, é um pai impecável. Mas eu tava tendo problemas na minha relação com ele, coisas minhas, nada a ver com ele. E aquilo tava me machucando muito, porque eu não conseguia agir diferente com ele. E falei isso com o diretor da casa disse, isso deve ser uma ressonância, uma coisa de outra vida. Eu acho que tem, hoje em dia eu acho que teve mais a ver com cenas dessa vida mesmo, mas pronto, esses são detalhes. E marcou pra mim pra fazer um tratamento que se chama apometria, né? Eu não sei nem explicar direito o que é apometria, uma cena bem complexa, com muitas nuances, mas no Google acho que tu consegue pesquisar melhor, quem estiver interessado em pesquisar melhor sobre apometria. E ele marcou o tratamento para uns 3 meses desde a nossa conversa, porque eram muitas pessoas ali que frequentavam o centro, que faziam tratamento, então tinha pessoas na minha frente, né? E tá, tudo bem. Só que nesses 3 meses em que eu esperei pra apometria acontecer, eu tive uma série de 3 sonhos que foram muito incríveis, assim, foram muito intensos. E eu acho que eu preciso contar os 3 sonhos para vocês conseguirem entender como é que eu cheguei nesse estado, que é o tema principal do vídeo.
que é o que eu realmente quero abordar aqui, compartilhar. E então, né, nesse período, eu tive esse primeiro sonho em que... E assim, todos esses 3 sonhos foram muito reais. Desse tipo de sonho que enquanto você tá sonhando, você não percebe que tá sonhando, parece muito, muito real mesmo, sabe? Quando você acorda, tipo, uou, foi só um sonho. E o primeiro sonho, o mundo tava acabando, como sempre. Eu tava no apartamento onde eu morava com a minha amiga e tava tudo caindo, o apartamento tava desmoronando, o céu tava, tipo, com meteoros vindo do céu, coisas assim. E eu senti aquele desespero de tipo, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu tenho que tentar me salvar. E aí eu tava nessa adrenalina, nesse desespero. Abri a porta do apartamento para tentar sair do prédio. E assim que eu abri a porta do apartamento, tinha uma explosão. Tinha uma explosão e eu morria instantaneamente. Só que, pela primeira vez na minha vida, eu não acordei depois de morrer. Porque sempre que eu morria num sonho... Peraí, só um segundo, gente. Sempre que eu morria num sonho, eu acordava imediatamente, né? Eu acho que isso é normal, muita gente já viveu isso. Só que nesse sonho, eu não morri. E eu entrei num estado em que eu realmente acredito que é mais do que um sonho. Eu realmente acredito que é o estado em que pessoas que morrem de uma maneira muito abrupta, sabe, que são desintegradas assim do nada, principalmente se elas estiverem vibrando medo, vibrando desespero, eu realmente acredito que esse é o estado em que a pessoa entra. Então, basicamente era... Lembrando, gente, que eu tô falando de coisas muito abstratas, são estados, são coisas assim muito difíceis de explicar por palavras. É muito difícil de colocar em palavras essas experiências, mas eu tenho que tentar, né? E então, assim que eu morria, aquela explosão, né, meu corpo se desintegrava e tudo era preto e tinha um movimento assim meio caótico, um movimento... meu corpo não existia, mas eu era um espaço preto em movimento, assim, que lembra um pouco quando você leva um caixote na praia, quando a onda te pega e você sai girando que nem se estivesse dentro de uma máquina de lavar roupa. Um movimento assim, e não era, tipo, já não tinha dor, não tinha nada, mas tinha uma confusão, assim, um desconforto, uma coisa meio confusa, tipo, eu morri, o que tá acontecendo? Uma coisa meio caótica, meio uma confusão. E esse movimento, assim, tudo preto. Pronto, depois disso eu acordei. Falei, nossa, isso foi interessante, nunca tinha sonhado nada parecido com isso. Depois, um tempo depois, não sei se uma semana depois ou algumas semanas depois, eu tive um outro sonho que foi parecido, mas completamente diferente. Vocês já vão entender. Nesse sonho, eu tava deitada, olhando pro céu. Do meu lado tava um menino que na época eu era apaixonada por ele. Tinha uma apaixonite. Ele tava deitado do meu lado, a gente tava olhando o céu. O céu tava super claro. Eu via estrelas em outras galáxias, eu via planetas, tipo um céu incrivelmente claro e lindo à noite. Assim, bem mágico, bem bonito. Só que a cena desse sonho era que eu tava sentindo uma paz inabalável. Uma paz que eu nunca senti na vida acordada, assim, na minha vida. Eu nunca senti uma paz parecida com isso. Era uma paz inabalável, sabe? Uma calma, uma paz, assim, uma tranquilidade. E naquela época, eu ainda nunca, assim... Gente, eu tô aqui pra compartilhar, tá? Experiências, e eu vou ser um livro aberto aqui nos meus vídeos. Também quero compartilhar experiências que eu tive com psicodélicos, com drogas,
com a ayahuasca, que já tomei bastante, inclusive amanhã eu vou tomar também. E tô bem ansiosa, vou fazer um vídeo sobre isso também. Mas nessa época, a única coisa assim, a única substância que eu consumia era cannabis, e muito de vez em quando. Hoje em dia eu não fumo mais, já tive fase em que eu fumava todos os dias, várias vezes ao dia. Hoje em dia, acho que já fez o que tinha que fazer por mim, pelo menos por agora. Já faz uns anos que eu não fumo. Mas naquela época eu ainda fumava muito de vez em quando, e foi sim, muito importante. Me ajudou a abrir a cabeça para muitas coisas, a entender muitas coisas, mas isso fica para outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigante. Então assim, eu nunca tinha experimentado nenhum outro tipo de droga. Mas quando eu acordei desse sonho que eu tô contando agora, eu só consegui explicar essa paz inabalável como se eu tivesse drogada. Porque era realmente um estado que eu nunca tinha sentido antes, até hoje nunca senti, e que não era normal, aquela paz inabalável, uma coisa assim incrível, uma sensação muito incrível. Então no sonho eu tava ali naquela paz, olhando pro céu, e uma das estrelas que eu conseguia enxergar explodia e começava a vir aquela onda de choque da estrela até o planeta, né? E eu sabia que eu ia morrer, eu sabia que aquela onda de choque ia chegar no planeta e ia levar tudo, destruir tudo com ela. Só que a paz inabalável era inabalável, ela continuou ali. E então quando a onda de choque chegou, de novo eu morri instantaneamente. E eu até lembro detalhes do sonho, né, coisas loucas. Esse rapaz que estava do meu lado gritar, assim, nos últimos segundos, milésimos de segundo, tipo, e eu, assim, ainda entregue, uma paz inabalável. E de novo eu morri instantaneamente e não acordei. Só que dessa vez, o estado em que eu entrei era um estado branco em vez de preto. E não tinha aquele movimento assim, tava meio que estático, parado. É muito difícil, tá, gente, explicar em palavras, mas vamos lá. E aquela paz, aquele estado branco, e assim, uma sensação de tipo, eu sou, não sei exatamente quem eu sou. Não tinha pensamentos assim, da vida que eu tinha antes, da pessoa que eu fui antes. Não, tipo, era um eu sou e um estado de espera. Um estado de espera naquele espaço branco, calmo. Como se, tipo, eu estivesse ali à espera da próxima coisa que ia acontecer. Uma reencarnação, talvez, ou o que eu ia manifestar depois, né? Tipo, eu ia sair daquele estado e ia me manifestar em alguma outra coisa. Não sabia o que, mas confiança, calma. E eu sinto que eu tava no on. On é aquela vibração primordial, né? É a primeira vibração, o primeiro som. E tudo na vida é vibração, né, gente? Tipo, não é à toa que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz, ou seja, massa, a matéria é energia, só que é numa velocidade tão rápida que ela dá a impressão de ser dura, de ter matéria. Mas é tudo energia, e a energia manifestada, ela é vibração, ela é frequência. As coisas que chegam aos teus olhos, as cores, tudo, é vibração. O som que você escuta é vibração, é movimento. A vida é movimento. A manifestação é movimento. E o on seria a primeira, mais pura manifestação. É aquela que começa a se manifestar em algo, mas ainda não é algo concreto. Não é tipo uma pessoa, ou um animal, ou uma árvore, ou seja lá, né, que dimensão, enfim. Eu tava nesse estado que eu sinto que era o on. Era essa vibração primordial, pura. Uma luz assim, né, um branco. Uma luz e uma paz inabalável, inabalável, assim. Um sentimento de muita calma, de muita paz. Muito lindo, assim. E pronto, eu acordei desse sonho e falei, nossa, de novo, né? Que incrível, sonhei que eu morri. E vi um estado pós-morte, pós-vida, quer dizer, pós-morte não, mas pós-vida, não sei,
Cada um vai ter a sua interpretação, mas... e achei muito interessante o quanto é diferente. Isso suporta um pouco, apoia um pouco a minha noção de que os nossos estados depois de morrer tem tudo a ver com aquilo que a gente está sentindo, sabe? Se você está sentindo muita tristeza, muita angústia, você entra pro outro lado nesse estado. Claro que aquilo pode ser mudado, né? Não é para sempre, mas você continua refletindo aquele estado em que você tá. E depois que eu morri daquela maneira incrível, calma, aquela paz continuou também. Eu já estava em outra frequência, em outro estado, que eu acredito ser o Um. Mas pronto, foram revelações, assim, eu acredito que foram revelações da vida, da espiritualidade, Deus, universo, enfim. E até que eu tive esse terceiro sonho, não lembro quanto tempo depois, que foi o mais incrível de todos. E que foi assim, ele começou como um sonho muito real, como eu disse. E eu estava num lugar e eu sabia que lugar era aquele. É como se eu já tivesse estado lá muitas vezes. Eu sabia o que eu ia fazer lá, eu tinha um objetivo lá, eu conhecia as pessoas. Eu estava em casa, assim, eu conhecia o lugar, eu conhecia as pessoas, eu sabia o que eu estava fazendo lá, como se eu já tivesse estado lá muitas vezes. E eu acho que esse lugar é o tal... Porque lá no Centro Espírita, eles falavam sempre, aqui a gente tem a nossa casa, né, onde a gente faz os nossos trabalhos e tudo, mas existe uma casa muito maior no plano astral, que apoia o nosso trabalho. E eu acredito que seja essa tal casa do plano astral, onde eu estava, em que eu ia, quando eu desdobrava, né, quando eu dormia e o espírito fica mais livre, eu ia lá fazer um tratamento. Só que eu não lembrava. E essa vez a espiritualidade me permitiu lembrar. Então, resumidamente, mais do que um sonho, eu acho que isso que eu vou contar pra vocês, mais do que um sonho, é uma memória. Realmente é uma memória, aconteceu, sabe? E eu tenho isso pra mim. Então eu chegava nesse lugar, tinha o senhor, tipo, numa recepção, e eu falava, oi, boa noite, tudo bem? E ele, tudo. E eu falei, posso subir? Ele, pode. E eu subia uma escada, entrava numa sala onde tinha várias mesas e 2 ou 1 pessoa sentada na mesa. Eu sentava numa mesa que tinha uma senhora de uns 50 e tal anos. Sentava com ela na frente, olhava pra ela, e aí, vamos começar? Eu falei, vamos. E ela, então fecha os olhos. E eu fechava o olho e eu entrei no estado que é o não ser, que é tudo e nada ao mesmo tempo, não tem começo nem fim, não tem espaço nem tempo, não tem forma, não tem cor, não tem som, não tem vibração, não tem movimento. E ao mesmo tempo, é uma sensação, você sente, você é um amor, uma completude, uma paz, um silêncio, porque mesmo assim, se tipo, eu ficar quieta aqui, mesmo se os passarinhos pararem de cantar, mesmo se o vento parar de mexer nas árvores e eu já não ouvir nenhum som, ainda existe som, vibração, ainda existe. Mas lá não tinha vibração, não tinha movimento, então era um silêncio absoluto. E uma paz, um amor, uma sensação de completude, que eu acho que não existe nada que se compare a isso, assim, nem nesse plano, nem em outras dimensões, nada, não existe nada que se compare a esse vazio. E o vazio não é o nada, mas o vazio, pelo contrário, é tudo ao mesmo tempo. E é um orgasmo com o todo, assim, é a melhor sensação, tipo, não existe nada que se compare a essa sensação. Então era uma luz branca, mas ela não tinha um centro. Não é que nem uma lâmpada que ilumina tudo com a sua luz branca, mas tem ali um centro onde a luz vem. Não tem centro. É uma luz branca sem começo nem fim e sem ego. Não existia Ana, não existia nada. Aquela noção que eu disse do outro sonho de eu sou, era mais um não sou. Só que ao mesmo tempo é incrível. Porque as pessoas acham que o não sou é um nada, é escuro. Não,
é a coisa mais linda, assim. É incrível, é muito difícil mesmo explicar com palavras. É incrível. Então eu tava lá nesse estado, onde não existia nem espaço nem tempo, então eu não consigo dizer quanto tempo eu estive nesse estado. Um estado de iluminação mesmo, assim. Sem ego, sem mente, sem cor, sem forma, sem som, sem... Só tudo. Só potência pura, assim, sabe? Que eu acredito que isso é Deus. Isso é a fonte de toda a vida, de todo ser, de tudo que existe, assim. E que isso tá em todos nós. Então eu acordei desse sonho, tipo, sabendo que tinha sido provavelmente a experiência mais incrível da minha vida, que tinha sido uma coisa muito forte, muito especial, que tinha sido um presente, sabe? Assim, estar nesse estado de graça tão grande. E o que é mais incrível é que depois que eu acordei desse sonho, depois dessa noite que eu tive esse sonho, o meu problema foi resolvido. A minha cura foi alcançada. Aquele problema que eu tinha com meu pai mudou da água para o vinho, da noite para o dia. Antes mesmo da apometria que eu cheguei a fazer um mês depois, ou alguma cena assim, que eu cheguei lá e fiz, mas nem precisava mais, não para aquele problema, porque esse sonho resolveu. Foi uma graça divina, que além da cura que eu queria, que eu pedi, ser testemunha, poder ser testemunha, eu ter conseguido lembrar da espiritualidade, ter permitido que eu lembrasse dessa experiência, assim, pra mim é incrível, sabe? E muita gente, tipo assim, eu tava no estado de iluminação. Agora, eu não sou uma pessoa iluminada, muito longe disso, eu tenho 1 milhão de coisas pra resolver, 1 milhão de sombras, eu não sou nenhum Buda, nenhum Jesus Cristo. Então, né, eu não sou uma pessoa iluminada, mas eu estive nesse estado de iluminação, enquanto eu estive ali sentindo esse estado, essa experiência que eu tive, onde o experienciante, o experienciador não existe. E pronto, era isso. Eu queria dar esse testemunho para vocês e adicionar também que só porque o universo também é muito bom e muito louco, para me dar uma forcinha e para confirmar aquela sensação que eu tinha aquela sensação de que eu tinha ido fundo na fonte da vida. E o universo, para me confirmar, uns meses depois, a namorada de um amigo meu, hoje em dia eles não estão mais juntos, isso faz alguns anos atrás, mas enfim, na época eu tinha um amigo que tinha uma namorada e comentou comigo sobre o livro tibetano dos mortos, que era um livro que os monges tibetanos escreveram sobre o que acontece depois da morte. E algumas semaninhas depois dela ter comentado, eu me deparo com esse livro numa livraria, na rua, assim. Eu abro, mano, a primeira página do livro, as primeiras coisas que estão escritas no livro era descrevendo o estado em que eu estava. Porque assim, eu entrei nesse estado, eu não tinha palavras para descrever o que eu tinha vivido. Eu não tinha mesmo. Se hoje eu tenho, é porque o livro me ajudou a pôr em palavras. Tava ali escrito. Eu até vou tentar pegar agora um trecho para ler para vocês entenderem. Vou deixar aqui embaixo também o trecho do livro que fala sobre o livro Tibetano dos Mortos fala que assim, todo mundo que morre, não interessa quem você foi na sua vida, se você foi mal, se foi ruim, se foi Hitler, não interessa. Todo mundo volta para esse estado, que é a nossa fonte, a nossa essência, a nossa natureza mais divina, mais sagrada e mais pura. E ele descreve esse estado. E falava lá, não começo nem fim, sem espaço nem tempo, sem cor, nem mente, sem ego. O paz, amor, silêncio, completude, resplandecente, o sorriso de Buda, iluminação. E eu tipo, foi isso, sabe? Então foi incrível, tipo, me ajudou a também colocar em palavras melhor aquilo que eu tinha vivido. Que é inexplicável, continua sendo inexplicável, mas bom, tentei o meu melhor.
Então é isso, eu tenho certeza que mais pessoas tiveram essa experiência ou chegaram muito perto de ter essa experiência. E às vezes por outros métodos, às vezes numa meditação, às vezes por psicodélicos ou drogas, DMT, não sei. Mas era muito interessante ouvir relatos, histórias aqui, comentem, me contem, vamos falar mais sobre isso. Mais pessoas deviam saber, acho que tem pessoas que nem sabem que isso existe, sabe? E às vezes isso é uma inspiração para alguém, ou uma confirmação para alguém, não sei. Eu senti isso através de um sonho, sem drogas, mas pronto, cada um vai alcançar isso de uma maneira diferente, ou uma experiência muito, muito próxima disso, né? E pronto, gente, comenta aí qualquer pergunta, dúvida, curiosidade, comenta, eu vou responder. Vamos ter esse contato e eu vou fazer mais vídeos, então, também falando sobre outros assuntos que me interessam, que eu gosto muito, de espiritualidade, de anarquismo verde, de ideias novas para o planeta, né? Eu também moro numa van, que é essa van super linda, e em breve vou estar viajando com ela. Às vezes, dependendo de se valer a pena, assim, eu posso também mostrar um pouco das minhas viagens, das minhas experiências. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira, nem que seja para uma pessoa, eu já vou estar feliz. E é isso, gente. Até a próxima. Gente, eu vim aqui fazer 2 PS, depois de já ter gravado o vídeo. Tô aqui dentro da minha van, tá uma bagunça. Porque eu achei uma coisa muito interessante. Depois de fazer o vídeo, eu coloquei aqui no Google apometria, porque eu nem lembrava direito, assim. Eu falei, vou ver o que é apometria, né? Como eu falei pra vocês antes, que eu não sabia explicar direito. E naquela época, os médiums me falaram algumas cenas, que eles entram em vários corpos astrais, que são vários, átmico, búdico, coisas assim que eu não tenho muita propriedade para falar, mas falava que mexia com os átomos, os spins dos átomos, umas cenas assim de química, então pior ainda, menos propriedade ainda. Mas eu coloquei aqui no Google apometria e eu achei tão interessante, tão legal, porque tá escrito aqui no Google assim: apometria é um conjunto de práticas pseudocientíficas de tratamento espiritual. Segundo seus praticantes, a técnica consiste no transporte do corpo astral do enfermo para hospitais em um suposto mundo astral, onde espíritos realizariam o tratamento. Gente, eu não tinha noção disso. Eu não lembrava de já ter ouvido essa explicação, e certamente não naquela época. Olha que coisa incrível, eu acabei de contar pra vocês de como no sonho eu tava nesse lugar de tratamento espiritual, que pra mim era, né, um centro no mundo astral. Bem, o que eu falei agora no vídeo, e tá aqui mais uma confirmação. Que louco, né, isso, gente? E aí eu vim falar isso pra vocês, que eu tô, tipo assim, arrepiada. E também para falar sobre um adendo em relação ao que eu disse, que segundo os tibetanos, não importa o que você fez, quem você foi, todo mundo volta para essa fonte divina quando morre. Mas o que eu acho que acontece é que a gente não consegue sustentar esse estado por muito tempo. Um Buda, um Jesus, alguém muito iluminado consegue sustentar para sempre, ou por muito tempo. Uma pessoa mais iluminada ou mais evoluída, não precisa ser iluminada, mas uma pessoa mais evoluída se calhar consegue sustentar por mais tempo. Mas uma outra pessoa que não seja assim, que ainda tem muitas coisas para aprender, ou enfim, o que eu acho que acontece, que conforme a gente vai tendo memórias de outra vida, desejos de viver, experienciar outras coisas, ou então a gente tem alguém que a gente, ou alguém que a gente quer rever
de novo, a gente quer viver. Então a gente começa a sair desse estado e começa a se materializar para uma reencarnação, para quem acredita na reencarnação ou alguma coisa assim. Essa é uma coisa assim que eu sinto também, que eu acho interessante. Enfim, qualquer assunto, qualquer dúvida ou qualquer opinião, comenta aí e bora conversar, trocar essas ideias.